Eu sempre quis resolver uma questão na minha vida e eu nunca entendia muito bem como eu poderia resolver aquilo. Que é basicamente entender o que é importante pra mim. Como que eu sei o que é importante pra mim? Que eu não entendia porque, primeiro, eu não pensava, eu não parava pra pensar. Eu queria que a resposta chegasse até mim do nada, só que isso não acontece. A gente precisa ter um envolvimento ativo nessa questão. E, em segundo lugar, eu basicamente estava sempre rodeada por várias informações, rodeadas por ruído. E quando a gente tem muito ruído, às vezes a gente se perde e não consegue enxergar o que é um sinal importante pra gente ali. E eu acho que quando a gente consegue separar o sinal do ruído, é que também a nossa vida começa a andar. Mas o principal de todos esses, que eu acho que é o que virou a chave mesmo, foi ter outras lentes para olhar esse mesmo problema, essa mesma pergunta. Depois que eu comecei a estudar os modelos mentais, eu comecei a ver que um grande problema da minha vida é que eu olhava sempre pela mesma lente. Eu não tinha repertório suficiente para enxergar as coisas de lentes diferentes. E aí que tá o problema. Quando tu olha sempre do mesmo jeito, tu sempre vai ter a mesma resposta. E aí tu acha que tu não tem outras respostas, mas na verdade tu só não tem outras lentes, tu só não tem outros repertórios. E quando tu desenvolve essas tuas novas lentes, é que tu vai conseguir encontrar uma resposta muito melhor, muito mais profunda e verdadeira do que tu precisa dessa questão em específica, que é o que tu precisa. Então, o primeiro passo é tu descobrir o que importa. E assim, pra gente descobrir o que importa, a gente precisa entender a nós mesmos. Então a gente precisa ser sincero com a gente. Às vezes a gente quer fazer um monte de coisa, um mundo de coisa falando que é possível, porque hoje em dia tem muito disso de faça enquanto eles dormem. Sabe, esse negócio de hiperprodutividade tóxica, isso não existe, gente. A gente precisa focar no que importa. Tu não consegue ser multifocal. Tu consegue ser multitarefas dependendo da tarefa, porque é tranquilo. Por exemplo, a gente consegue lavar uma louça enquanto escuta um rádio, porque são coisas que tu não precisa realmente de tanta energia, de tanta concentração. Mas agora, ser multifocal, isso é totalmente diferente e não tem como tu ser multifocal. E aí tá o primeiro problema da tua vida, tu querer priorizar tudo, porque quem prioriza tudo não prioriza nada. Tem uma frase que eu vi num livro esses tempos que ele fala sobre a estratégia em cima do muro. Que é quando tu fica em cima do muro e tu quer fazer várias coisas ao mesmo tempo e daí tu não faz nada. Por exemplo, tu tá abrindo o teu negócio e tu viu que aquele empreendimento tá dando certo com tal forma. E aquele outro tá dando certo com tal forma. E aí, só que essas duas formas, elas são completamente diferentes. Tu não consegue juntar as duas juntas porque quem compra desse não compra desse. E quem compra desse, não compra desse. Porque são propostas diferentes. Então tu quer juntar tudo. Só que aí, quando tu junta tudo e tu quer ser tudo pra pegar todo o mercado, tu não vai conseguir. Porque tu tá tentando, tu, sabe, tá se perdendo o teu propósito real. Então tu tá basicamente ficando sem propósito, tá em cima do muro. Então tu não pega nenhum nem outro, não pega ninguém. E esse é um problema muito grande dessa nossa ideia de fazer tudo e fazer muito. Às vezes a gente pensa que quanto mais a gente trabalhar, quanto mais projeto a gente tem, mais a gente vai ter mais chance, sabe? Só que é um pensamento um pouco burro, porque não é quanto mais tu faz, mas é o quanto melhor tu faz aquilo. E eu não tô falando que tu não precise trabalhar duro. Tu precisa, é muito importante, mas tu precisa focar no objetivo que tu quer. Então, se o teu objetivo é começar a gravar vídeo pro YouTube, fazer vídeos bons, então tu vai focar nisso. Porque se tu foca em fazer vídeo pro YouTube, foca em fazer vídeo pra não sei aonde, foca pra fazer vídeo não sei o quê, sabe? Tu tá se perdendo e tu não sabe mais o que tu tá fazendo. E aí tu vai se frustrando porque tu não consegue ter resultado no YouTube, tu não consegue ter resultado na outra plataforma e nem na outra. Eu vou falar isso porque eu tava assim. Eu tava tentando focar no YouTube e focar no Instagram. Só que são coisas totalmente diferentes. O tanto que eu falo no YouTube, a forma que eu falo no YouTube é totalmente diferente da forma que eu falo no Instagram. E não tem como eu trazer um pra cá e outro pra lá, porque são coisas diferentes. E eu tentava levar o YouTube pro Instagram e eu não conseguia e me frustrava. E eu pensava, nossa, eu vou desistir, não tá dando certo. Não tá nada dando certo. E aí eu falei, não, mas peraí, depois que eu li esse livro, eu preciso priorizar. Qual que é a minha prioridade agora?
Tá, é o YouTube. Então eu vou focar com todas as minhas forças no YouTube, dar o meu melhor lá, mas sem deixar o Instagram de lado. Então o que vai ser o Instagram? O Instagram eu vou colocar o meu dia a dia, vou postar story, vou postar minhas fotos dos meus treinos, vou postar meus reels mais tranquilos, que eu não precise desenvolver algo muito grande. E quando eu tiver uma ideia que eu sinta que, nossa, essa é uma ideia boa, que eu, sabe, pegue um jeito pra falar na hora, eu vou lá e faço. Mas eu não vou ficar me cobrando em postar 3 reels por semana, 4 reels, enfim. Que é como que eu tava fazendo antes. Tava me forçando e eu não tava conseguindo fazer nada. E só ficava triste porque eu tava em cima do muro. E pra eu definir isso, eu precisei responder algumas perguntas. E basicamente qual que é o meu objetivo claro? Que nem eu falei, focar no YouTube. Então, uma outra pergunta que tu pode fazer é que vida que tu tá tentando construir? Eu tô trazendo isso também para os meus novos esportes agora, que vocês estão vendo que eu tô treinando, que eu quero fazer um Ironman daqui a um tempo. E para tu fazer um Ironman, tu precisa treinar muito tempo antes. Então, por isso que eu tô também colocando para vocês, mostrando que tu pode começar do zero num novo esporte. Tá tudo bem, tu não precisa nascer sabendo, porque às vezes a gente olha as pessoas que já estão mais na frente, ela fazendo tudo, e a gente não vê o processo por trás. E é isso que eu quero mostrar para vocês, um processo que eu tô criando. Então, que tipo de vida eu quero construir? Quando eu sei que tipo de vida eu quero construir, qual que é o meu objetivo claro que eu tenho, fica mais fácil de eu criar um caminho. E quando eu sei isso, eu fico me perguntando, o que vale a pena gastar o meu tempo? Porque assim, agora eu quero alcançar o Ironman. Primeiro, na verdade, essa é uma meta de longo prazo, mas eu tenho as metas menores. Por exemplo, a minha primeira meta agora vai ser correr meus 5 km em outubro. Então, se eu sei que eu quero correr aquilo, eu preciso construir a minha rotina baseada nessa vida que eu quero construir e eu preciso gastar o meu tempo hoje seguindo essa rotina para alcançar esse objetivo de correr 5 km. Então, tá vendo que tudo se baseia no que tu entende sobre o teu objetivo, então tu ter o teu propósito muito claro e tu conseguir criar formas de alcançá-lo por meio da tua rotina. Então, tu gastar o teu tempo de forma que seja impossível aquilo não acontecer. O segundo ponto que vem me ajudado, assim, em tudo. Esse aqui eu uso para realmente tudo na minha vida, que é o modelo de inversão. Esse modelo, ele muda a tua vida. Porque eu aprendi que a gente não tem que olhar apenas só o objetivo e só o caminho que leva aquele objetivo. Porque, olha só, pensa comigo. Eu quero ser uma pessoa que vai na academia, quero ser mais atleta, enfim. Pensa em alguma coisa, algum objetivo teu. Quando tu pensa só o que eu preciso fazer para chegar lá, cara, é muito difícil, porque é muita coisa que tu precisa fazer. Só que quando tu usa o modelo de inversão, tu pensa o oposto. O que eu preciso fazer se eu não quisesse chegar lá? Quando tu usa esse modelo, cara, fica muito mais fácil, porque tu só precisa evitar esse caminho. Então tu não precisa fazer tudo perfeito, tu só precisa evitar o erro, tu só precisa evitar o fracasso, que tu tem certeza que vai dar errado. Então, eu quero fazer o Ironman, né? Que caminho eu teria que seguir se eu quisesse fracassar em fazer o Ironman? Que caminho eu teria que seguir se eu quisesse fracassar em fazer a minha prova de 5 km? Não treinar, não comer direito, não dormir, não fazer o que eu preciso fazer todos os dias, que é levantar e fazer musculação, e fazer a natação, e fazer o treino de corrida. Tudo isso eu tenho certeza que eu não ia conseguir fazer nada. Então, quando tu vê esses pontos, tu consegue criar uma nova visão, uma nova forma de enxergar o teu objetivo. É muito mais fácil tu evitar ser ruim do que tu ser sempre bom. Isso depois que eu entendi, até na dieta eu uso às vezes, sabe? Porque é uma coisa assim que a gente deixa de lado, mas que faz diferença no fim. E depois, tu vai usar o piloto invertido. Esse aqui eu descobri faz pouco tempo e eu gostei muito dele. Porque assim, tu vai também ter uma nova forma de pensar. E essa nova forma de pensar é muito legal. Eu sei que eu fico um pouco ansiosa falando, não ansiosa, né, mas um pouco animada demais falando isso, porque
Esses modelos em específicos, que são 3, de modo geral, que são o que eu tô falando hoje aqui, cara, eles... Eu tenho eles assim no meu coração. Eu acho que eu bati no microfone, desculpa. Mas eles são sensacionais, eles realmente mudaram a minha vida e eu quero muito que vocês possam utilizar deles também e mudar a vida de vocês, assim como ele vem mudando a minha todo santo dia. Esse modelo, que é o piloto invertido, ele basicamente faz com que a gente veja o problema da gente continuar fazendo uma atitude, um hábito, continuar fazendo aquela ação. Então ele vai revelar pra gente o custo invisível da permanência. Então a pergunta, ela não vai ser só se eu remover isso aqui da minha vida, o que eu vou perder? Mas sim, se eu mantiver isso aqui na minha vida, o que eu tô impedindo de acontecer? Porque isso é muito legal. Às vezes a gente tem aquela tendência, por exemplo, de sempre falar sim pra tudo. Sabe, a gente não sabe dizer não. Só que a partir do momento que tu não sabe dizer não pra alguma coisa que vai afetar na tua rotina, vai afetar nos teus estudos, vai afetar no teu trabalho, tu tá usando aquilo de forma que vai te custar algo depois. E aí tá um mega problema nosso, porque a gente não sabe dizer não, a gente não sabe impor limites. E se a gente não sabe impor limites, alguém vai impor o limite pra nós. E aí, meu filho, já era. Tu não tá mais no controle da tua vida. Alguém tá controlando a tua vida por ti e tu só tá ali vivendo. E tu nunca vai conseguir alcançar o teu objetivo porque tu não controla a tua própria vida. Então, por exemplo, vamos assistir um filme hoje, 10 horas da noite comigo? Tá, mas amanhã de manhã tu não tem que acordar às 6 horas da manhã pra ir correr, pra ir fazer o teu treino? Como que tu vai ir ver um filme 10 horas da noite? Mas eu não posso dizer não, tadinho. Poxa. Qual que é o teu objetivo? O que tu realmente quer na tua vida? É difícil, e eu não tô falando que tu não tenha que abrir exceções de vez em quando pra alguma coisa especial. Eu acho que tudo tem um limite, mas quando é uma coisa que, assim, não tem uma necessidade extrema de ser agora, não é tipo o aniversário surpresa do teu avô, sabe? É só algo ali que, tá, tudo bem, a gente pode ir, sei lá, no final de semana, num horário melhor. Então, tu não precisa forçar e forçar aquilo, tu ir naquilo e aquilo acabar custando o teu treino do outro dia, custando o caminho, um passo mais perto do teu objetivo. É muito legal ter esse tipo de visão, porque a gente percebe que, às vezes, a gente tá se sabotando sem perceber, porque a gente não tem consciência dos nossos próprios atos, das nossas próprias ações. Tem uma frase que eu gosto muito que ela diz que toda ação é uma escolha. E é verdade. Tudo na tua vida que tá dando errado hoje foi porque tu escolheu. Não importa se tu veio da coisa mais difícil que tu, sabe? Cara, o que tu tá fazendo com isso é o que vai fazer diferença. Eu não tô dizendo que a tua vida, por ter sido difícil, não seja um pouco mais complicado de mudar. Mas tu pode. Eu tô lendo uma biografia agora, que é de um cara que ele teve uma infância, assim, terrível. Foi totalmente complicado a vida dele. E ele conseguiu fazer, acho que 3 dos maiores, mais terríveis treinamentos militares da Marinha dos Estados Unidos. E, cara, a infância dele foi o terror. O cara, assim, é surreal o que ele sofreu. Mas ele conseguiu. E sabe qual que é as 3 coisas que ele fala pra gente naquele livro que a gente precisa ter pra mudar de vida? Coragem, força de vontade e uma mente blindada. E eu quero mostrar isso pra vocês, porque é exatamente isso. É o que a gente precisa, não vai ter motivação, não vai ter nada, tem dia que tu vai querer fazer nada, mas tu vai precisar fazer. Porque é o que precisa ser feito e a gente só precisa fazer, mesmo sem querer. Tudo que tu vai fazer vai ser pensando, tá? E qual que é o meu objetivo? Hoje, depois que eu comecei a ler esse livro, tô mudando um pouco a minha cabeça. Aí eu tava na natação e aí aconteceu um negócio, entrou água no meu olho, pelo meu óculos, e eu tive que parar. Aí eu falei, cara, eu não acredito que eu parei no meio, que era uma série de 5, eu tinha feito 2 ou 3 já, faltava pouco pra eu acabar. Aí eu falei, nossa, eu não acredito que eu parei. Não, mas peraí, vou começar tudo de novo. E eu fui lá e fiz tudo de novo. Porque a minha mente, ela tem que ser forte e saber que não é qualquer coisinha que tem que parar.
Quando tu consegue permanecer no desconforto até em pequenas coisas, tu tá construindo uma mente mais forte. E isso também é importante. Tu permanecer nesse desconforto para tu conseguir construir a tua mente forte, tua mente blindada. E tu ter coragem de fazer isso. Eu não tô falando que tu precisa do nada mudar de vida, fazer tudo as loucuras assim. Não, mas começa pequeno. Permanece um pouquinho em algo que é desconfortável pra ti. Já vai fazer diferença. Às vezes o teu desconforto é começar a gravar na internet pra postar o teu trabalho. Então, cara, faz um story, sabe? Vai aos poucos. Mas o importante é tu se mover, se movimentar, gerar ação. É isso que vai fazer diferença na tua vida. Mas então, por fim, o ponto final, que é do que eu queria falar, que é da via negativa. Esse aqui também é bem legal, que ele tá meio que conversando com o modelo de inversão. Então, tu vai começar a remover o que não tá fazendo sentido ali. Tem muita gente que fala que, pra eu começar a fazer tal coisa, eu preciso colocar, botar, encher um monte de coisa na minha rotina e blá blá blá. Só que não. Às vezes tu precisa remover. É muito mais fácil tu fazer o simples do que tu tentar complicar tudo. Então, por exemplo, tu quer ser mais produtivo no teu trabalho, no teu estudo. Ao invés de tu começar a procurar um monte de técnica, de hack, de produtividade, de estudo, não sei o quê, tu pega e corta a distração. Deixa o teu celular longe, desliga, não trabalha na frente da TV, enfim. Sabe? Tá vendo que é muito mais fácil tu tirar essas coisas óbvias do que tu procurar 1 milhão de formas diferentes pra tu conseguir encontrar aquilo. Tu não precisa fazer um monte de coisa a mais, fazer um monte de loucura. Tu só precisa colocar a tua energia no lugar certo. Então a reflexão final que eu quero deixar aqui nesse vídeo pra vocês é que talvez pra tu reencontrar o que realmente importa na tua vida, tu não precisa adicionar mais 1 milhão de coisas pra saber o que tu realmente gosta. E sim, tu precisa tirar o que tá abafando a tua resposta. Isso pode parecer um pouco complexo, mas quando tu começar a aplicar todas essas dicas que eu dei hoje na tua vida, tu vai conseguir ter essa resposta. Pode ter certeza, foi assim que eu descobri a resposta da minha vida, dos meus objetivos, e tudo começou a se concretizar. Tudo começou a acontecer. Eu comecei a sentir a minha vida em movimento de novo. E assim, não foi só com isso, mas com Deus também. Deus me falou. Eu precisava da resposta dele também. Então, quando tudo tá alinhado, cara, tu consegue se reencontrar e tu consegue mudar de vida. Eu digo isso porque é o que tá acontecendo comigo hoje. E eu espero de verdade que vocês possam viver esse mesmo sentimento de alegria por estar indo atrás do meu objetivo e ter clareza do meu propósito nessa vida. Muito obrigada por ter assistido até aqui e eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo possa ajudar vocês de alguma forma.